Olá, pessoal, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui conosco. Eu me chamo Gleice Lira, sou da Clientiza, uma consultoria voltada para o mercado de varejo de franquias e experiência do cliente. Estamos aqui hoje no nosso podcast Bittencourt Cast, no evento do BeConnect 2025, o maior evento de varejo e franquias da América Latina. Eu estou com o Carlos Pascoal, da Alpargatas Havaianas. Que prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, prazer Carlos. Todo meu, Grace. E vamos já começar. Quero saber um pouquinho da tua história, né, da sua trajetória até aqui. Me conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom, eu passei por indústria e varejo. Na indústria, minha última posição foi como presidente de PlayStation, da linha de games da Sony. E depois disso, eu acabei rumando a minha carreira toda para o varejo. Passei por Renner, Camicado. Ultimamente, há 1 ano e meio atrás, eu estava naquele processo de venda da Copenhagen para a Nestlé. E aí fiz meu exit da empresa e vim aqui para Alpargatas para gerenciar toda a parte de varejo. Bacana, como diretor de varejo. É isso. Bacana. Me conta uma coisa, a gente fala muito, né, de gente, pessoas, e eu vejo que no grupo Alpargatas é uma coisa muito importante a gestão de pessoas. Me conta um pouquinho desse case. Olha, isso foi uma das coisas que me impressionou muito quando eu fui para Alpargatas. Eu passei por culturas sensacionais, mas eu nunca tinha vivido uma cultura que respeitava tanto a relação interpessoal como é o caso da Alpargatas. É impressionante como a gente cria amizade com as pessoas que a gente trabalha. Eu, eventualmente, já tinha criado alguns amigos no ambiente de trabalho, mas não como na Alpargatas. É um negócio impressionante. E isso está muito relacionado à cultura da empresa, à forma com que lida com os profissionais. A gente tem rituais muito claros lá dentro, a todo momento. O colaborador sabe claramente como é que está o resultado da companhia. A gente tem workshops frequentes de liderança. A gente tem todo o processo nosso de gestão de ciclo de talentos que é extremamente transparente e as pessoas têm uma clareza sobre a carreira, sobre o que elas têm como expectativa. Então, tudo isso faz com que exista uma conexão muito grande entre os colaboradores. E até oportunidades dentro da companhia, né? Por ser uma companhia muito grande, ter muitas marcas, enfim, você acaba tendo a possibilidade de carreira lá dentro. Sem dúvida. Lá existe, inclusive, avaliação de uma carreira que não é só verticalizada, não é só dentro da mesma área, mas a gente tem muitos job rotations, tem muita gente que sai de uma área, vai para outra, que já passou por 4, 5 áreas dentro da empresa. Existe realmente essa proposta de aumentar o escopo, o conhecimento dos colaboradores para formar ainda melhor. Carlos, vamos falar um pouquinho de Havaianas, né? Temos vários cases aí de sucesso. Eu, como uma consumidora, eu falo, é um produto muito democrático e ele agrada a todos. Mas queria ouvir um pouquinho de você, esses últimos cases, collabs de muito sucesso. Queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, pra nossa audiência. Essa foi uma das coisas que também me chamou muita atenção nesse 1 ano e meio que eu tô na Alpargatas, porque é uma empresa muito inovadora sob a ótica de comunicação, não só de produto, mas de comunicação. E recentemente, o ano passado, a gente tinha feito o primeiro lançamento com Dolce & Gabbana, uma parceria incrível. Os produtos foram vendidos em 6 minutos no site. E a fila no JK? Em menos de um dia no JK já tinha acabado, na Oscar Freire, em todas as nossas lojas. E foi um case espetacular. E a gente repetiu agora para esse ano a segunda onda, produtos até mais elaborados, com mais alto valor agregado. E a gente também vendeu tudo em 3 dias. Foi um negócio que trouxe para a gente muita alegria, né? Porque a Havaianas é uma empresa que tem uma proposta de democratização. A gente está presente em todos os lares brasileiros. Sim, sim. A gente está presente em todas as classes sociais. Sim. E pela primeira vez, efetivamente, a gente foi para o mercado de luxo, se associando com uma marca como Dolce & Gabbana. E isso foi, para nós, enriquecedor, não só sob o ponto de vista de marca, mas também para a gente entender que a nossa proposta de valor ela realmente é democrática, ela vai para qualquer tipo de consumidor. Né? Eu vejo, eu como uma consumidora, eu fico muito atenta à comunicação. Você falou muito de comunicação. Eu vejo que vocês são muito atentos às mudanças e muito ágeis na comunicação. Então, conta pra gente como é que foi o produto, a Havaiana Cream. A Buttercream. Que eu achei super interessante. Eu falei, nossa, que ideia genial. Você sabe que tudo que viraliza no online, a gente está o tempo todo buscando navegar nesse talkability do consumidor.
E essa história da Buttercream foi muito interessante, porque quando o time de marketing, liderado pela Ju Sonsini, e inclusive mandar um beijo aqui para a Ju, que com certeza está assistindo a gente, percebeu que existia uma reverberação muito grande de consumidores que estavam tirando sarro do produto, dizendo que esse produto aí ele é encardido. A gente chamava de Buttercream. Esse produto é encardido. Isso é só que você comprar uma branca que ele vai ficar desse jeito e tal. Elas captaram isso com muita velocidade e conseguiram traduzir, como eu falei ontem na palestra, né, do limão uma limonada, e trouxeram um resultado significativo renomeando o produto para Havaianas encardida. Isso caiu no gosto do brasileiro, fez com que nossas vendas quase duplicassem no site. Foi um resultado espetacular deste produto. E a gente tem vários outros cases que viveram nesse sentido ao longo dos últimos... Agora tem a onda da cor ferrugem. Sim. Aí teve a onda da café. Então a gente está sempre Havaianas trabalhando... bicolor, tinha cada pé de uma cor. E a gente que é da moda, você vai acompanhando e você fala, nossa, é um produto único, quando você olha do ponto de vista de produto, quase que um monoproduto. E com diversas usabilidades, vocês captaram, né? O time todo, obviamente, essa comunicação com muita maestria. São muito legais. As collabs, que é uma coisa também muito atual, né? E os últimos anos a gente tem focado cada vez mais em conhecer o consumidor, né? E realmente descobrir o que ele tem como necessidade. Era a minha próxima Sair pergunta. do foco de produto para a visão centrada no consumidor. Para o consumidor. Vamos falar um pouquinho disso, então. Fundamental. E com isso a gente começa a descobrir novas ocasiões de consumo, né? A gente entendia a Havaianas como um produto para uso pessoal e agora a gente vê uma oportunidade como presente, de o consumidor entender que é um excelente presente para dar em qualquer ocasião e até mesmo em outras ocasiões que não só a praia, Sim, porque piscina. ele tem produto agora, né? Exato, a gente lançou produto com glitter, a gente lançou produtos que servem para você ir para um casamento, servem para você ir para uma festa. A gente tem visto muito essa tendência na Europa, inclusive, das pessoas preocupadas com conforto, usando mais o flip-flop, né? Que a gente chama de flip-flop em outras ocasiões que não só de praia, piscina, que era algo que era visto anteriormente. Então, isso tem sido bastante positivo. Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu queria que você falasse também para a gente um pouquinho mais, vocês ficaram muito atentos à entrega deste produto para o cliente no momento certo, que era uma dor dentro da trajetória ali na Havaianas. Conta um pouquinho isso para a gente também. Esse foi um dos grandes pilares de evolução nos últimos anos, que fez com que a gente atingisse um resultado importante nesses últimos trimestres que foram divulgados para o mercado, que é o que a gente chama de OTIF, né? O OTIF, basicamente, é o percentual de pedidos entregues dentro do prazo acordado com o cliente. O cliente que eu falo é o varejista. O varejista. Né? O revendedor ou o distribuidor, aquele nosso parceiro super estratégico para chegar no consumidor final. E a gente teve uma evolução significativa de mais de 50 pontos percentuais nesses 2 anos, fazendo com que a gente tenha um nível de serviço muito melhor para o varejo hoje. A gente recebe a todo momento feedbacks positivos. Ontem mesmo um varejista super importante nosso me ligou falando, poxa, Pascoal, as coisas evoluíram bem, queria agradecer vocês, porque agora a gente está recebendo nossos produtos não só dentro daquilo que a gente tinha definido, que é o que a gente chama de fill rate, é um termo em inglês que é o quanto que a gente consegue absorver do pedido todo, e até dentro do prazo, que é a questão desse indicador de OTIF. Né? Então, sim, porque a gente está bastante feliz com essa evolução que nós conseguimos. Você acaba preservando, inclusive, o varejo, né? Porque a partir do momento que você preserva a entrega desse seu cliente, você preserva a venda, o sell-out do varejo. No planejamento sem deles, dúvida. evitar ruptura. Sem dúvida. Antes eles não conseguiam planejar muito bem e aí acabava gerando um volume de ruptura importante dentro das lojas. Agora a gente consegue trabalhar com um planejamento muito mais antecipado, mais tranquilidade. E, Pascoal, me fala mais alguma dor que você encarou como uma grande evolução aí na história da Havaiana nesse último ano? Olha, eu vou te falar que um dos grandes desafios que a gente enfrentou, e mesmo quando eu entrei na companhia 1 ano e meio atrás, eu ainda via isso, foi a complexidade de mix de produto. A gente passou aí 21 a 23 com alguns testes em novas categorias, aumentando muito o portfólio, tentando buscar novos consumidores com cores diferenciadas, novas estampas, produtos diferenciados. E essa estratégia em si criou uma complexidade muito grande para a companhia, né? Sob a ótica de gestão mesmo.
gestão do capital de giro, gestão do estoque que havia no varejo, tudo Vocês isso. tinham até roupa, eu me lembro. A gente teve um período de vestuário também, a gente lançou a categoria de acessórios e tal. Então, tudo isso tinha a sua tese muito bem elaborada, existia um potencial muito grande, mas a gente acabou escorregando um pouco na execução. Né? A gente acabou, ao longo de 22, 23, não conseguindo colocar isso de uma forma prática, todo esse plano, de modo com que a gente obtivesse o melhor resultado. E aí optamos por dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, que é o que eu falei ontem na palestra. A gente reduziu muito o nosso portfólio. Como o próprio Liel, nosso CEO, já falou, a gente reduziu em torno de 50% o nosso portfólio e mesmo assim as vendas da companhia continuaram crescendo. Isso mostra claramente que existia um excesso de inovação que o consumidor mesmo talvez não estivesse nem valorizando tanto. E o consumidor acabou, né, valorizando o que vocês faziam bem. Exato. Né? Ele reconheceu como o core business da empresa, no fim. Isso. Faz bem feito, né? Faz o básico bem feito. Estar no core não significa que a gente não está inovando. Essa é a coisa mais interessante. Todo mundo tem um certo receio, né? Quando você fala, faz o básico bem feito. Fala, poxa, fazer o básico bem feito é tão chato, eu não quero. Tal. Não é uma verdade. Não significa que você não está inovando fazendo o básico. Você pode trazer uma inovação para o core. É muito disso que a gente trouxe agora com Dolce & Gabbana, que a gente trouxe com alguns cases de collabs que nós criamos agora, recentemente, que foram um sucesso. Eu ia te perguntar para 2026 se tem alguma dessas estratégias que você pode compartilhar com a gente de crescimento, como é que você está enxergando aí Havaianas para 2026? Bom, a gente não pode abrir muita informação, claro, infelizmente, porque nós somos uma empresa de capital aberto, né? Infelizmente ou felizmente, porque senão também a gente vai dar muito espaço para o nosso concorrente. Sem dúvida. O que eu posso dizer é que a gente continua com uma agenda acelerada de collabs, a gente tem lançamentos super importantes nos próximos meses. A gente entra agora, como foi falado, inclusive na nossa última call com os acionistas, a gente entra numa atração muito grande no segmento infantil e segmento masculino. Nós temos uma liderança muito forte em feminino, masculino também, mas com um percentual de market share menor. E agora a gente entra mais acelerado ainda em homens e crianças, e isso faz com que a gente consiga conquistar ainda mais participação de mercado, né? Sim. Então, aguardem que vem inovações grandes aí nesses 2 segmentos. E, Pascoal, me fala um pouquinho sobre o movimento agora de IA. Como que você tem visto a IA dentro da companhia, né? Em que processos ela ajuda e ela tem se tornado um dia a dia dentro da companhia numa operação a gente tem tão usado, complexa, né? Como a gente tem usado IA em vários momentos da cadeia, né? Desde processo de planejamento até em alguns testes que a gente faz de fábrica. Ainda não é algo 100% instalado sob a ótica de processo, mas a gente ainda já está fazendo alguns testes importantes para poder cada vez mais navegar nessa tecnologia. Inclusive agora em loja a gente vai fazer um piloto de atendimento de alguns vendedores com uso de IA, onde ele vai conseguir antecipar as necessidades do consumidor que está sendo atendido. A partir do CPF dele, do nome, ele já vai conseguir trazer como se fosse alguns lembretes para ele oferecer ao consumidor a venda mais assertiva possível. Então, a gente está navegando em várias iniciativas de IA dentro da companhia. Muito bacana. E vamos falar um pouquinho do mercado internacional. Como é que está, nesse momento, a Havaianas no mercado internacional? Porque a gente sabe que é um produto muito bem aceito. Eu tive que levar para a Finlândia a Havaianas já. Então, me conta um pouquinho, né? Como é que está esse processo? Nós estamos em mais de 100 países. Quando você faz uma internacionalização dessa magnitude, não é um negócio simples. Né? Você acaba, ainda mais na velocidade que foi, para pensar isso foi feito em 2 décadas, é muito pouco tempo para dizer que a gente consegue... Em 100 países. Que a gente consegue ter uma consistência em todos os países. Então, a gente viveu dentro dos países a sua volatilidade nos últimos anos. Como foi dito na nossa última call de resultados, inclusive, em alguns países a gente teve que resolver desafios de estoque que ainda estavam altos e tal, e a gente começou a fazer essa correção. Agora a gente vai reduzir
o volume de países que a gente está focando, aqueles que a gente consegue gerar uma penetração, um aumento de conhecimento da marca ainda maior, e com isso a gente pretende aí seguir no processo de internacionalização com responsabilidade, né? Claro. Fazendo com que a gente tenha né? uma consistência exatamente, que a gente não vive esses ups and downs de resultado. Lógico, tá certo. E parceiro do Grupo Bittencourt há bastante tempo, né, o que esse evento traz que agrega, né, para a marca Alpargatas no decorrer dessa parceria? Conta pra gente um pouquinho. Você sabe que, eu estava até falando para a Liana isso, esse evento aqui realmente se tornou, acho que, um dos maiores eventos do varejo brasileiro. Sim. E até mesmo da América Latina. Eu estava batendo papo com algumas pessoas lá embaixo agora, e impressionante como eles estão elogiando a qualidade dos speakers, a qualidade do conteúdo. Eu acho que o Grupo Bittencourt trouxe isso com uma maestria muito grande, assim como eles fazem várias outras coisas, vários outros projetos, né? Então, sem dúvida que esse evento é de muito orgulho para o grupo, porque está cada ano melhor. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pascoal, foi um prazer. Esteja com a gente sempre. Agradeço a todos pela audiência. Nos vemos no próximo Bittencourtcast.